É uma iniciativa muito linda da Igreja Gileade em abrir as portas para falar sobre autismo. É algo que a gente vem tentando já agendar tem alguns meses, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui hoje, no mês de abril, para falar sobre autismo. Espero que o que eu venha falar para vocês possa contribuir de forma significativa para a vida de cada um. E quando a gente concluir a palestra, a gente vai abrir para tirar algumas dúvidas que se fizerem necessárias. Tá bom? Bora lá. Eu não gosto muito disso, não, mas dizem que quando tem palestra, a gente tem que falar um pouquinho da gente. Eu não gosto, mas tem que mostrar. Então, cadê a minha mídia, que eu achei um luxo? Ó, gente, ali é algo que eu trabalho atualmente, né? Eu sou neuropsicóloga, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Obrigada, meu amor. Especialista em autismo, e eu realizo atendimentos com crianças, adolescentes, adultos, idosos, tá? Nessa área do neurodesenvolvimento, tá bom? Aqui eu estava dizendo para ele, pastora, que eu estava sentindo falta do negócio de passar, aí eu tenho que ficar fazendo contato visual. Pronto, aí a nossa clínica, né? A Clínica Ciane, para a honra e glória do Senhor Jesus, é a clínica que está aberta em Tabuleiro do Norte. Não somente eu, agora eu tenho um monte de profissional bom trabalhando comigo. A doutora Alana, psicóloga, está aqui. Doutora Hélida Nayara está lá na frente, não sei cadê a Hélida, que é a nossa psicomotricista, está lá atrás. A gente tem um fonoaudiólogo, a gente tem outros psicopedagogos trabalhando, fisioterapeuta, nutricionista. Então, a gente está tentando montar uma equipe para trabalhar nessa área de autismo, dentre as outras áreas. Então, são profissionais capacitados que estão atuando lá em Tabuleiro do Norte. Bom, vamos lá. Aqui são as lives, né? A gente vai ter essa live pela Faculdade de Mossoró de Medicina na segunda-feira, tá? Pelo meu Instagram. Então, quem já me segue nas redes sociais, fica lá para assistir a live. Eu acho que vai ser um momento proveitoso, tá? Teremos mais live, pode passar. Teremos a live com a doutora Larice Gonçalves, que é advogada. Ela vai falar sobre o BPC e LOAS. Será na sexta-feira do dia 21, no feriado, pelo meu Instagram também, tá? E a outra live, fechando o mês, é com a doutora Luísa Souza, que ela é optometrista. Ela vai falar sobre os prejuízos da tela, né, para as crianças atípicas e não atípicas, que o aumento da miopia está enorme. E a limitação que as crianças apresentam por ficar constantemente no celular também são grandes. Então, vai ser algo que a gente vai fechar o mês falando sobre isso, que é algo muito importante. Tá? Não sei se vocês viram lá na entrada. Esse ano, Jesus me presenteou com um livro Caixa, que é o Puxa Conversa Autismo, para trabalhar com adolescentes e adultos. Foi realmente um presente do Senhor, é um sonho que estava na gaveta, e de novembro para janeiro foi lançado. Então, as editoras, elas presenteiam a gente com as caixinhas, a gente não ganha nenhum ônus por ela, a gente ganha se a gente vender. E aí eu trouxe algumas caixinhas para quem tiver interesse de dar ou presentear, né? Para realmente verificar a questão das perguntas e ver se tem algo ou não frente ao autismo, contigo ou com teu filho, ou dentro da tua família. E se você vê que tem perguntas mais positivas do que negativas, procurar um profissional. Tá bom? E vamos lá. Vamos falar de autismo. Ainda tem outro, nem lembrava. O Puxa Conversa EOCA é um instrumento digital, está disponível na Hotmart para professores e educadores, para trabalhar com o primeiro contato com a criança. Esse eu não consegui editora, então ele está de meio digital. Tá? Então, tanto para profissionais da área de educação como profissionais da área da saúde, é um instrumento que está disponível na plataforma Hotmart, tá? Para venda digital. Pronto, já fiz meu merchan, né? Que tem que fazer, eu não queria, mas tem que fazer. E vamos falar de autismo. Vamos falar de autismo, vamos tirar as dúvidas, vamos ver esse ambiente tão complexo do autismo. Para começar, eu trouxe... Pode passar, viu? Eu trouxe as especificações referentes ao autismo. Muitas pessoas perguntam por que da cor azul. O transtorno do espectro autista, digamos que ele aparece mais, ele ocorre mais no sexo masculino. Por essa razão, a gente coloca o abril azul. Por isso que há esse contexto dessa cor azul tão efetivada. Não é que não ocorra em meninas, mas a prevalência é maior em meninos.
Ainda não há uma explicação científica plausível para esse contexto, mas é o que ocorre. O símbolo do quebra-cabeça é o símbolo referente à complexidade da questão do autismo. Porque você fala assim, meu filho é autista. Aí outra, o meu também é. Mas quando você vai colocar num contexto, a diferenciação é muito grande. Então, por esta razão, nós temos o quebra-cabeça, tá? Que é o nosso símbolo. E a fita é uma fita de conscientização. Foi muitos anos de luta para a gente conseguir efetivar essa fitinha para a gente ter um símbolo do TEA, né? E agora a gente tem. E essa questão de consciência. A primeira vez que eu vi em Fortaleza o símbolo do TEA mostrando na fila que não precisava pegar fila, eu me segurei para não chorar. Vocês acreditam? Porque eu fiquei muito emocionada, porque é algo que a luta é tão grande, porque a pessoa não entende quando a criança está se desorganizando em algum local. E quando você passa para frente, o pessoal fica te olhando assim. Né? Por que ela vai para frente? O filho dela anda. Né? Mas só Deus sabe a luta dessa mãe, desse pai, de ter que sair com essa criança para a rua porque não tem quem fique. E ter que pegar uma fila quilométrica numa lotérica para pagar um boleto. Então, quando eu vi... meu marido até se assustou, porque eu dei um grito tão grande de felicidade que eu disse, ainda está em Fortaleza, mas com pouco tempo começou a chegar aqui. Infelizmente, até esses direitos a gente tem que correr atrás, porque tem gente que ainda acha ruim. Né? Mas a nossa fita é essencial, é algo que eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu essa vitória. Vamos seguir. Pode seguir, pode passar. Aí a questão da prevalência, tá? 80% deles são meninos, 4 em 1. A cada 50 crianças, uma criança está dentro do espectro autista. A cada 4 meninos, nasce uma menina dentro do espectro autista. Tá? Uma coisa que a gente fala muito, referente à questão da carga genética, as possíveis causas do autismo, a gente deixa sempre claro que a principal causa é a genética. Né? A gente sabe que o autismo é nato, nasce com o indivíduo, ele não adquire esse autismo, porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se é transtorno, é nato, tá? Nasceu com ele. Só que existem N pesquisas de causas. Então, por exemplo, problemas na gravidez, problemas no parto, né? Quando a gente fala de possíveis problemas biológicos ou químicos, a questão da alimentação, tem pesquisas abertas referente à alimentação na gestação, né? Nada conclusivo, tá? Mas os nutricionistas aqui estudam sobre isso, mas diz que até uma alimentação que não seja tão boa, que tenha agrotóxico, coisa parecida, pode ocorrer, tá? Oxigenação fetal no momento do parto, que acontece algum problema, pode vir a lesionar referente a esse contexto, mas a causa mesmo que eu vejo é realmente a causa genética. Aí você me pergunta, mas Samara, na minha família não tem ninguém com autismo, e o meu filho veio autista, por quê? Aí a gente fala do contexto da hereditariedade. Se eu tenho alguém na minha família que teve Alzheimer, tem propensão para essa criança vir com autismo em algum momento. Se eu tiver alguém na minha família que teve um AVC, tem propensão dessa criança vir com autismo em algum momento. E vamos atrás de mais transtornos. Esquizofrenia, bipolaridade, borderline. Entendem? E aí, às vezes, a gente não consegue entender por que o meu filho veio. Mas aí, quando você vai para a anamnese com um profissional e ele te pergunta a questão da hereditariedade, você vai começar a falar para ele a hereditariedade. E ele vai dizer, então foi um avô, um bisavô que teve esquizofrenia, agora eu entendi porque essa criança veio com TEA. Entenderam aí? Então, é algo que eu quero que vocês passem essa informação para frente, porque há dúvida muito grande de muitos pais. Né? Por que isso? A gente vai ver no percurso histórico, que a gente vai conversar um pouquinho, que antigamente o autismo era caracterizado como esquizofrenia infantil. Entende? Então, transtornos que mexem com o contexto cerebral, com o contexto neurológico, desencadeiam um índice para um TEA mais na frente. Tá? Essas são umas das explicações científicas, neurocientíficas, referente à questão do autismo. Bom, vamos lá, vamos seguir. Pode passar. Bom, alguns sinais, gente, está massa. Porque, pastora, eu não estou enxergando nada do que está ali. Né? Porque eu estou de óculos, não estou enxergando nada. E aí, como eu estou só falando o que eu me lembro. Mas a igreja está enxergando? Que bom para vocês, porque eu não estou enxergando. Tá? Mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. Eu vou falando aqui de alguns sinais das coisas que eu vou lembrando. Está muito longe, a pessoa que usa óculos não dá certo, e eu botei letra pequena. Então, é porque, gente, eu não sabia que ia ser um negócio assim, sabe?
Eu pensei que ia ser um data showzinho, eu pensei que eu ia para uma sala, entendeu? Eu não sabia que ia ser um negócio assim. Aí, eu não me preparei com letra grande, mas dá certo. Bom, os sinais do autismo em crianças. Eu vou passar os primeiros sinais referentes aos bebês e os irmãos vão passando. Um ponto importante que é verificar, algo até que eu recebi hoje, numa anamnese com uma mãezinha. A criança que tem um índice para a TEA, o que acontece com ela? Ela tem uma dificuldade muito grande para dormir, desde novinha, que a gente chama na infância do terror noturno. É aquela criança que não dorme e não deixa o pai dormir. Então, desde novinha, ela já mostra esse sinal. Outro contexto muito importante, que falam sempre, a questão da amamentação. Ou ela não faz o contato visual contigo, que isso está nas redes sociais constantes, ou ela não pega a mama. Porque a mama tem uma textura diferente de uma chupeta, de um... Oh, obrigada. de um bico de uma mamadeira, alguma coisa nesse sentido. A mama é diferente. Então, você diz, meu Deus, eu tinha leite, mas meu filho não mamou. Se isso aconteceu contigo e teu filho hoje tem um diagnóstico de TEA, possivelmente já era a sensibilidade que ele estava mostrando na questão da textura dessa mama. Tá? Vamos lá. Vem outro contexto também. O não contato visual, ele pequenininho, com 4 meses, que ele começa a conhecer as mãozinhas, ele começa a fazer esse movimento com as 2 mãozinhas muito tempo. Frente ao rosto. A criança mostra os sinais no início, quando ela já nasce dentro do espectro, quando ela não passa pela polda neuronal, que a gente chama. Tá? A gente tem a polda neuronal, que todos nós passamos por isso, tá? Quando você completa mais ou menos 18 meses de vida. Então, nós passamos por uma polda neuronal. O que é essa polda, Samara? Quando a gente é bebezinho, quando a gente está no processo inicial, a gente ganha muito neurônio. E chega um momento que a gente tem que descarregar de alguma forma essa carga neuronal. E essa mudança ocorre com mais ou menos 18 meses de vida, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Aí tem alguns pais que dizem assim, o meu filho era normal até 1 ano. Quando ele fez 1 ano e meio, ele começou a mudar o comportamento. Ele passou pela polda neuronal, foram retirados do organismo dele neurônios que não eram consideráveis e aceitáveis, e o comportamento dele se apresentou de uma forma diferenciada após essa quebra neuronal. Então, por isso que tem crianças que apresentam características de autismo bebês e tem crianças que só apresentam esse comportamento depois de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Aí, meu filho era normal, mas eu não entendo por que ele mudou. Ele falava, ele parou de falar de uma hora para outra, não aconteceu nada. Ele começou a andar de ponta de pele e não fazia isso. Né? Meu Deus, obrigada por ter vindo. E aí, você fica, mas como assim? Como é que pode? Não é nato? Mas tem essa polda. E é importante isso, a gente saber que tem essa polda. É bom e é ruim, porque no meu caso, eu fico observando os meus filhos. Quando a gente descobre, a gente começa a observar o comportamento e treinar o comportamento. Mas para a gente, para a questão de informação, é bom, porque você pode observar e ajudar alguém. Porque tem algo que a gente vai falar, que é a questão da aceitação. Mais à frente a gente vai falar dessa aceitação, desse diagnóstico. E tem crianças que apresentam características natas. E tem alguns pais e algumas mães que se omitem quando descobrem esse diagnóstico. Sempre a gente conhece alguém. Se a gente tem um filho com TEA, a gente quer ajudar alguém que tem um filho com TEA. E quando a gente vai falar do TEA para essa pessoa, a pessoa não quer ouvir a gente. Não é assim? Vamos lá. Deixa eu ver mais uma característica, contato visual. Muito interessante, a falta de sensibilidade à dor. A criança, quando ela começa a andar, ela parece cheia de roncha, cheia de machucado, mas você pergunta, ela não sabe dizer onde foi. E você não viu ela chorar. E geralmente a criança, quando cai, faz aquele, né? E quando essa criança se machuca e não faz nada. Esse menino é tão bonzinho, ele nem chora quando cai. É importante observar a questão desse choro. Por que ele não chora quando cai? Por que ele aparece constantemente? Ele se machuca e não reclama. Ele corta um dedo. Meu filho, você cortou o pé. Estão entendendo aí? Já são sinais, tá? Rotação de objetos, a gente fala muito da questão da brincadeira funcional, né? E não é só aquela de você virar e a criança ficar virando as rodinhas, não. É aquela da criança receber qualquer brinquedo e ela destruir aquele brinquedo.
Então, a forma funcional não é apenas da rodinha virada que é falada nas redes sociais. É todo o brinquedo que essa criança pega, ela quebra. E ela não quebra tentando descobrir. Ela quebra. Ela quebra, deixa no canto e vai fazer outra coisa, não dá atenção. Tem aquela pequena animação do início, mas ela quebra o brinquedo. São coisas pequenas, né, que é bom nós sabermos para orientar outras pessoas. Tá? Pode seguir. De quem era esse celular? Pode passar. Pronto. Eu estou enxergando esse daí, eu estou enxergando. Ó, obrigada, meu amor. Como e quando identificar os sinais? Nos primeiros meses de vida, você pode já identificar os sinais de autismo. A criança vinha falando de boa, tudo tranquilo e tal, passou pela poda neuronal 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, mudou o comportamento, opa, eu vou procurar ajuda. Antigamente não tinha essa ajuda, mas hoje a gente tem profissionais capacitados que lidam com crianças a partir de 18 meses. Tá? Doutora Alana trabalha com bebês. Doutora Hélida trabalha com bebês. Eu não trabalho com bebês porque não tem vaga. E porque eu tenho profissionais que trabalham. Eu só pego geralmente a partir de 3 anos. Então, os bebezinhos eu deixo para as meninas fazerem o trabalho delas. Então, quanto antes você começar a intervenção com essa criança, melhor para ela. Muitos perguntam assim, o meu filho vai fazer terapia, tratamento para o resto da vida? Ele vai ser dependente de mim para o resto da vida? Depende. Qual o nível de suporte desse autismo? Depende qual é a comorbidade dessa criança, o que mais está atrelado a elas. Às vezes, nós somos autistas e não sabemos. E acaba se identificando no filho quando recebe uma devolutiva. E isso acontece, não vou dizer todos os dias, porque é o dia que eu entrego uma devolutiva, mas acontece constantemente em consultório. Ou o pai se identifica autista na consulta. Ah, doutor, então eu sou autista. Beleza, eu vou me embora, fiquei só com a minha mulher. Ou então na devolutiva. Entende? Meu Deus, eu passei por tudo isso sozinho, eu não tive ajuda. E agora eu tenho a oportunidade de ajudar o meu filho. Então isso acontece muito. Às vezes você é autista e você nem sabe. Tá? Outro ponto importante. Existe medicação para o autismo? Não existe medicação para o autismo. Existe medicação para a comorbidade desse autismo. Tá? Então, você não vai chegar na farmácia e comprar uma risperidona porque seu filho é autista. Não. Você vai comprar a risperidona por conta da comorbidade que ele tem. Ou dificuldade na atenção, ou dificuldade na concentração, ou dificuldade para dormir. Só que, infelizmente, isso não é explicado para os pais. É só passar a risperidona, 0,25 ml, dê 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia. Não é assim? Então, não é medicação para o TEA, é medicação para comorbidade. Mas você, como pai, como mãe, você tem o direito de perguntar, essa medicação é para quê, doutor? Por que meu filho vai tomar? Ah, porque ele é agitado. Certo, mas tem alguma coisa a ver com o autismo? A gente tem que buscar informação também. Tá? Deixa eu ver aqui. A diferença e a importância do acompanhamento especializado em escolas. Eu acho que isso é uma luta muito grande. O atendimento educacional especializado é essencial. A gente sabe que tem uma lei no MEC. Leis tem várias. Fazer-se cumprir que se torna difícil. Mas a gente sabe que tem uma lei no MEC que não exime a escola. Se a escola observar que a criança tem uma dificuldade, independente de laudo, essa criança tem direito a um acompanhamento educacional especializado. Samara é o cuidador? Não. É aquela sala de AEE que em algumas escolas é almoxerifado? E que em outras escolas se faz valer, mas não tem um profissional? Vocês sabem de que sala eu estou falando, né? Pronto. Esse atendimento, a criança pode ter laudo ou não ter laudo. Ela tem direito ao atendimento nessa sala. Se ela tiver uma dificuldade de se concentrar, tiver uma dificuldade na leitura, tiver uma dificuldade na escrita, não precisa de laudo, gente. Divulguem isso, por favor. É uma lei que está no papel e não é cumprida. Porque as escolas eximem de ajudar essas crianças se não tiver um laudo médico. Doutora, e nesse caso, é um laudo médico mesmo? Até um laudo de um psicólogo serve. Um relatório psicológico informando das dificuldades dessa criança, você tem direito a essa criança ter suporte na sala de AEE. Um relatório de um psicopedagogo tem direito. Um relatório de um psicomotricista, de um terapeuta ocupacional, de um fonoaudiólogo, tem direito à sala de AEE, independente de laudo médico ou não.
Tá? Não sabiam, né? É bom que agora vocês estão sabendo. Tá? Pode passar. Vamos lá. Existem, assim, tantas pessoas com autismo? Pode passar. É uma pergunta que me perguntam constantemente. Por que aumentou tanto os casos de autismo? Os casos de autismo não aumentaram, eles sempre existiram. A questão é que os diagnósticos eram dados erroneamente. Aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não tem um censo bem amplo, como é feito nos Estados Unidos, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. Essa prevalência de autismo aí foi feita nos Estados Unidos. A última escala que eu achei foi essa aí de 2020. O aumento dos casos de autismo, tá? Mas não é que aumentou, sempre existiu. É o aumento dos diagnósticos de autismo, de forma correta e, às vezes, de forma incorreta. Pode passar. Pronto. Eu acho que vocês estão vendo aí, é 1% da população mundial, né? 80 milhões tem autismo no Brasil, estimativa de 2 milhões. E no Ceará, de 80 a 120 mil pessoas com diagnóstico de TEA. Diagnóstico laudado, bonitinho, por neurologista ou psiquiatra. E quem não tem o diagnóstico? A gente vê, nossa, que número grande. Mas tem muita gente sem diagnóstico. Tem pai e mãe sem diagnóstico, que é autista e não sabe. Né? Pode passar. E aí, como é que é feito esse diagnóstico? Né? O diagnóstico, geralmente, ele é feito inicialmente ou por um neurologista ou por um psiquiatra. Mas eu ainda bato na tecla da importância de você pai, de você mãe, de você procurar um profissional como um psicólogo, como um neuropsicólogo, como um psicopedagogo, antes de ir para esses médicos. Porque, geralmente, a consulta com o médico é em uma consulta. Você acredita que em uma consulta de meia hora, o médico pode fechar dizendo que seu filho é autista? Então, tem pais e mães que correm aqui para Fortaleza, para Mossoró, pagam um valor exorbitante numa consulta para fechar esse diagnóstico de autismo. Criança de 3 anos, por exemplo. Quando a criança chega a 6, 7 anos, os comportamentos mudam. Será que essa criança realmente era autista? Ela já foi taxada como TEA. A identidade de TEA, tudo de TEA. Será que era TEA? Então, assim, é muito importante vocês procurarem os profissionais que trabalham na área antes de chegar a fim de um diagnóstico. Porque eu acho que o que importa não é o diagnóstico em si, e sim a evolução do seu filho. Então, procurar um profissional capacitado na área que faça uma avaliação antes de você ir para esse neuro. Eu já estou aqui em atendimento, esse ano vai fazer 15 anos que eu atendo. Eu não sei nem quantos laudos eu recebi errôneos que a gente teve que desfazer, eu junto com um neurologista, junto com um psiquiatra, de laudos errados que não eram TEA, e sim uma dislexia, um TDAH, uma disfunção fonológica. Entendem? Então, ter muito esse cuidado. Tá? Existem profissionais médicos muito bons, que geralmente, quando chega lá, indica, não, vá para a doutora Samara, faça a triagem todinha, depois você volta para mim. Vá para fulano, faça a triagem todinha, depois você volta para mim, que eu fecho. Mas tem médicos não, que em uma consulta, às vezes, poucos minutos, fecha esse diagnóstico e te entrega. E se o seu filho não for autista? Tá? Então, é bom pensar nisso também, tá? Como é que é feito o processo diagnóstico? Né? Inicialmente, há uma consulta com os pais, a consulta na anamnese, quem já passou por ela, a consulta de triagem, para conversar sobre desde o nascimento até a idade que o seu filho está. Depois são feitas sessões de testagens neuropsicológica. A avaliação de uma criança com TEA, ela é observacional. A gente trabalha na questão da observação do comportamento, da análise desse comportamento, através de escalas, tá? Escalas que são catalogadas pela psicologia, pela neuropsicologia, para verificar se a criança se enquadra naquele contexto. Tá? Tem as escalas também do desenvolvimento, que vocês acompanham o filho de vocês. Sabe onde é que está essa escala de desenvolvimento? No cartão de vacina.
No cartão de vacina está lá a coisa mais linda do que o seu filho tem que evoluir de mês em mês. Quem já viu? Levanta a mão. O médico pediatra está anotando ou é você que está anotando? Porque dos meus, quem anotou fui eu. Lá tem. Você consegue abrir, pode chegar em casa hoje e olhar. Não vai dar para lembrar, porque se a criança estiver grande, não tem como lembrar mais. Mas quem tiver com um bebê pequeno, é só você seguir. E você vai olhando. Aquilo ali é um instrumento maravilhoso que a gente usa na análise do comportamento. Para averiguar a questão da evolução da criança frente aos padrões considerados normais de desenvolvimento. A gente tem um instrumento em casa e às vezes a gente nem sabia. Pronto, aí quando a gente finaliza o processo de avaliação, a gente entrega a devolutiva e encaminha esses pais para o profissional adequado. Ou inicia terapia interventiva, ou vai para um neuro, para um psiquiatra, ou psicólogo, fono, depois da triagem toda feita. Tá bom? Vamos seguir. Bom, aqui foi uma lei em 2017. Quem luta pela causa lembra, quem está vendo agora. Foi uma lei que me deixou muito feliz na época, que foi quando chegou um protocolo para que os médicos, pediatras ou médicos clínicos gerais verificassem se a criança apresenta características iniciais de TEA e começassem a encaminhar da consulta pediátrica. Isso faz tempo, 2017. No início foi algo muito novo. Alguns médicos, alguns colegas médicos entravam em contato comigo e perguntando o que eu uso, como é que eu faço, me dê uma mão, o que eu devo observar e tal. Porque no início alguns médicos tinham falta de preparo nesse contexto. Hoje já está mais tranquilo. Só que tem pediatras que não olham essa escala. Tive de fazer anamnese com uma mãe, que a mãe disse que faz acompanhamento com a criança, ela tem 3 anos e 1 mês, e a doutora nunca encaminhou. E ela me trouxe sinais desde o nascimento, de comportamentos atípicos. Não é coisa de criança, é coisa normal, não tem nada não. E às vezes você perde tempo. Quando você, não só um profissional, mas você vai ver um vizinho. Ah, eu era assim. O pai diz muito assim, eu também era assim. Eu também demorei a falar. A mãe, não, eu também fui lenta, é normal, vai passar, é coisa de criança. E a criança vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo, vai perdendo a oportunidade de ter terapia. E pode chegar à adolescência, à idade adulta, com N transtornos, porque o autismo não foi tratado na infância. A importância do tratamento precoce. Tá? Pode seguir. Oi, mídia. O que foi que houve? Travou? Passou. Ai, Jesus. Mas você passou demais, foi não? Ah, obrigada. A nossa lei maravilhosa, à base de muita luta, né? A Lei Berenice Piana. A gente conseguiu essa lei aí em 2012, está fazendo 11 anos, se eu não me engano, 11 anos esse ano. E foi uma vitória. Agora a luta, a gente conseguiu a lei, agora a luta é se fazer cumprir. Que o mais difícil é esse, é se fazer cumprir os direitos da pessoa autista. Né? Pode seguir, pode passar. Vou passar um monte de slides. Sim, gente, os cordõezinhos, eu até vim com os meus. Um eu ganhei de presente da Sandrinha, da associação, né? Que não sei se vocês já viram esse cordão girassol. Ele é tanto para a questão do autismo como para outros transtornos do neurodesenvolvimento que não tem cara. Tá? O autismo, você não consegue comprovar, olhar para a pessoa e dizer que ela é TEA. Como você consegue ver num DAO, que tem um marcador biológico. O TEA não tem. Então, o cordão girassol é para os outros transtornos fora o autismo, como um TDAH, como um transtorno de ansiedade, como um transtorno bipolar, tá? Porque ele pode te ajudar. É para te identificar e ajudar. Você pode estar num canto e ter uma crise de ansiedade, que é aquela crise de falta de ar, aquela tontura. Se você tendo um cordão desse, a pessoa sabe o que fazer para te ajudar. Tu não tendo nada, como é que fica? Né? E o cordão do TEA, que todos conhecem, é o cordão de identificação. Como eu falei até ontem na plenária, né? Ai, tia, eu quero esse cordão para mim não pegar fila. Mas não é só para não pegar fila. É para você ser identificado, para a tua criança ser identificada.
E eu sinto a falta desse cordão aqui no interior. Em Fortaleza, todos os meus pacientes usam. Aqui no interior, raramente vejo. Eu vi na plenária, né, pais com o cordão, mas eu não vejo aqui as crianças com o cordão. E é algo muito importante. Vai evitar até olhares para ti quando tu passar na fila. Vai evitar quando o teu filho entra num pinheiro e se desorganiza, gritando com cordão, a pessoa vai olhar e não vai ficar olhando ou cochichando. A pessoa vai olhar, talvez te ofereça ajuda, ou então se afaste. É muito importante. Tem algumas gráficas que estão tentando fazer, né? Qualquer coisa fala com a Sandrinha da associação. Ela vai poder te orientar melhor como conseguir o cordão, mas é importante que você o tenha. Tá bom? Vamos seguir. A carteirinha, isso aí foi um modelo que eu peguei na internet, existem N modelos, mas a importância da identificação na frente, tá? O nome da criança, não é obrigado a ser o nome completo, mas pode ser o primeiro e o segundo nome em caixa alta, para facilitar a identificação, e o CID logo abaixo. Ou o CID 10, F84.0, ou o CID 11, né? O 6A02.0, ou ponto 1, ou ponto 2, tá? Para estar especificando no cordão, atrás dos dados dos pais com os telefones, né? Muito importante esse crachá. As gráficas fazem, tá? Pode seguir. Pode seguir. Como identificar? Gente, aí são algumas imagens, né? Já falei, mas vou falar novamente. Dificuldade, características iniciais, dificuldade em ouvir. Você chama pelo nome várias vezes e a criança não te escuta. E uma das perguntas que a gente faz muito em consultório é: você já pensou que seu filho é surdo? Né? Que a gente fica, eu chamo, ele não escuta, tá? A questão da dificuldade de interação social com os outros, a questão da brincadeira diferenciada, que eu não estou enxergando muito bem, eu estou lembrando aqui aos poucos, tá? O isolamento social, a sensibilidade a barulhos. E quando eu falo de sensibilidade a barulhos, eu lembro não somente de fogos de artifício, mas barulhos pequenos, sons muito altos, microfone muito alto, professora que grita. Tem, né? Professora que grita. Mãe que grita. E ainda tem uma sensibilidade, que eu não sei se quem é pai e mãe de autista sabe, mas a sensibilidade à luz. Vocês sabiam que a luz muito forte incomoda a questão da visão do TEA? Existem pacientes com TEA que eu atendo com um abajur. Teve uma paciente adulta que eu tive que atender literalmente todas as sessões dela com a luz da sala toda apagada e só com a luz de fora da janela, porque até a luz do abajur incomodava. Eles sentem as cores de uma forma diferenciada que a gente, tem uma sensibilidade maior, tá? Isso é algo sério, isso é algo que deve ser notado, deve ser observado e deve ser repassado para as professoras da salinha, que é o que a gente vai falar, tá? Vamos seguir. Bom, falei já sobre isso, né? Não tem uma forma física, não é visto em exames. Pode passar. A avaliação depende da observação sistemática, é uma avaliação global de comportamento. Então, eu não vou fazer uma ressonância magnética e vai dar autismo. Eu não vou fazer um exame de sangue e vai dar autismo. O autismo eu vejo através do comportamento dessa pessoa e dessa criança. Tá bom? Pode passar. Aí eu tiro a dúvida. Mas, doutora, por que os médicos pedem para fazer um elétron? Pede para fazer uma ressonância? Pede para fazer um DEPAC? Por quê? Para descartar outros transtornos. Então, eu não vou fazer um eletroencefalograma para ver se o meu filho tem autismo. Vou fazer um eletroencefalograma para ver se ele não tem outra coisa. É a mesma coisa quando a gente vai descobrir algum problema de saúde. A gente faz um monte de exame para descobrir uma diabetes, uma coisa assim. Então, eles pedem exames para descartes de coisas a maiores do que o TEA. Mas não é no eletro, numa ressonância, no exame de sangue que vai dar autismo. E sim na análise comportamental dessa pessoa. Bom, vamos lá. Grande parte das pessoas com autismo continuam sem perceber, sem receber nenhum tratamento especializado. Por que isso acontece se a gente tem uma lei garantida? Aí vamos lá. Pode passar.
E aí eu venho para o luto, para a negação e para a aceitação após o diagnóstico. E aí a gente divide em 5 fases e a primeira fase é a fase da negação. Eu tenho um pai que vai procurar ajuda, ou um pai ou uma mãe, ou os dois, eles vão porque a família falou, porque a escola pediu, né? Já leu sobre o autismo, ou então é leigo, e associa o autismo a uma criança que tem retardo mental. Associa o autismo, infelizmente, a um doido. Meu filho não é doido. E já chega no consultório armado. Meu filho não é doido. E aí, quando recebe esse diagnóstico, não aceita. Para vocês, pode ser assim. Como assim? Todos passaram pela fase do luto. Pai de autista, todos passaram. Porque a gente idealiza um filho perfeito. A gente não quer um filho atípico. Temos que ser realistas, não podemos ser hipócritas. A gente não quer. Mas quando eu passo pela fase do luto e eu nego aquele diagnóstico, eu atraso a evolução do meu filho. E isso me dói muito, 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 porque isso acontece constantemente em consultório. Criança que passa por mim, que vem encaminhado por algum médico, finalizo e digo, paizinho, mãezinha, o seu filho apresenta índice para um TEA, porque eu não posso fechar. Só quem fecha é o médico. Ele tem características, frente à escala que eu apliquei, 3 características, 7 características, ele apresenta algumas características para o TEA. É importante que a senhora leve ele urgentemente para um neurologista ou um psiquiatra infantil, para que ele feche esse diagnóstico e ele comece as intervenções. Escuta, beleza, você vai voltar? Vou sim, pode agendar a minha sessão para a próxima semana que eu estou voltando com meu filho. Tu volta? O diagnóstico é guardado na gaveta. E às vezes a gente quer mãe, a gente pensa que a culpa é do marido que não aceita. Mas eu estou vendo tanta mãe não aceitar. Tanta mãe não aceitar o diagnóstico. Avaliações, eu tenho avaliações feitas e guardadas de mais de 10 anos, que pai nunca veio buscar. Trabalho todo feito. Minhas devolutivas, pacientes meus sabem, é de 10, 8, 15, 16 páginas, são muito grandes. A gente se dedica um mês para fazer uma devolutiva bem feita. Marque o pai não vai buscar, porque não quer ouvir o laudo. Então, a negação, você atrapalha a evolução do seu filho. Quanto mais para frente você deixar, pior vai ficar. E aí vamos para o 2. Na fase 2, a gente tem a fase da raiva. E aí você começa. Por que comigo? Por que Deus me escolheu? Eu mereço, meu Deus, um negócio desse? O que eu fiz para merecer isso? Eu fiz tudo tão certinho. Por que o meu filho tem problema? E aí você começa a questionar Deus. Isso quando você não briga com o marido, quando você não briga com a esposa, quando você não briga com o filho pequeno, com a avó, se revolta. E são respostas que somente o Senhor pode te dar. É difícil? Muito. É muito sofrido. Por isso que eu bato sempre na tecla da importância da terapia para esses pais e para essas mães. Porque ninguém quer ouvir que o filho tem problema. Né? E aí vamos para a fase 3. Na fase 3 é a questão de negociar. Então nós vamos fazer o quê? Meu filho, vamos fazer o seguinte, a gente bota ele numa escola particular, a gente muda a professora de reforço e a gente vê. Talvez ele melhore. Não se identifiquem, estou só dizendo que eu escuto em consultório. Vamos remediar aqui. E nessa remediação, passa 1 ano, 2, 3. E a criança sem suporte, sem intervenção, não muda o comportamento, às vezes começa a piorar por conta dessa barganha que acontece após o luto. Vamos para a fase 4. E aí vem o contexto que é o maior que todos os pais passam, que é a depressão. Eu não vejo evolução, eu não quero admitir, e às vezes os pais nem de casa querem sair mais com a criança, com vergonha do comportamento dela no meio dos outros. Eu lembro que eu acho que todos vocês passaram por isso. Eu acho que eu não fui a única.
Eu lembro que quando eu era pequenininha, 10, 12 anos, e eu via uma criança se jogar no mercantil porque queria alguma coisa e tal, eu dizia assim, quando eu tiver um filho, meu filho não vai fazer isso. Me diga quem nunca... Ó, vocês estão rindo, tá vendo, pastor? O pessoal está rindo. Ó. Quem nunca fez isso? Eu dizia, eu vou mexer de pé, que o menino não vai passar uma vergonha dessa. Eu nem sei se naquela época aquela criança já era um TEA que não tinha diagnóstico, né? Porque eu só tenho um cara de nova, viu? Mas eu vou fazer 40. Eu tô velha. Então, assim, hoje, acontece muito, meu esposo está comigo sempre em todos os momentos, para a glória de Deus. E como eu estou todo final de semana em Fortaleza para atendimento, a gente costuma almoçar sempre no Iguatemi. E sempre tem um TEA. E já vários comportamentos, né, filho? E aí uma criança se desorganizou porque ela queria um negocinho que apitava dos girafas. Vocês que já teve a oportunidade de comer nos girafas, que tem um negocinho que apita e chama. E o cara não queria dar, não. Chegou lá, entregou a comida e queria levar de volta. Não, eu tenho que levar. E o pai insistindo. O meu filho é autista, deixa ele ficar com isso aqui, deixa piscando um pouquinho, depois eu lhe devolvo. Eu estava para me levantar e dizer, meu senhor deu um negócio a ele? Graças a Deus o homem deu. Mas foi uma luta, sem entender. Quando uma criança também começa a se desorganizar na parte de alimentação, o que todo mundo faz? Como é que um pai e uma mãe se sente? A gente observou, eu e meu marido. Nós somos os únicos que não olhamos. Nem meus filhos. O pequeno não conta, que tem 1 ano e 8 meses, mas o Miquel já sabe. Ele olhou para mim e disse assim, meu filho tem 7 anos. Mamãe, será que ele é autista? Eu disse, é. Ah, não pode olhar. É feio, né, mamãe? Eu disse, é. Porque a educação vem de casa. A gente estava na movimentação dia 2, lá no Iguatemi, e estava tendo um movimento sobre autistas. Ah, eu vou relatar porque eu me senti mal. Tinha um meninozinho, tu lembra o nome, amor, daquele bichinho? Ele estava sentou bem pertinho da gente e ele estava brincando com a bexigazinha. Como se ele ficou decorando o negócio que passa do estacionamento do carro, do shopping. Aí ele estava... O pessoal arrodeava para não passar perto dele. Com crachá, porque em Fortaleza todos usam, né? Arrodeava, como se fosse uma doença contagiosa. Que eu vi, porque eu vi, ninguém me disse. Eu não disse nada. O Miqueias nem pediu. O menino levantou, aí o Miqueias passou de baixo. De novo! E o Miqueias começou a brincar com ele. A avó olhou para a gente de uma forma tão impressionada. E eles ficaram brincando. Eu terminei de comer e esperei a hora de ir embora, porque o Miqueias não queria ir embora, eu brincando com essa criança. Mas o pessoal passa, é como se fosse uma doença contagiosa. Quem é pai e mãe de autista sabe, porque sente isso na pele. Isso é muito ruim. Então, quando a gente vai, corre atrás e tudo, e vê uma sociedade que não aceita, machuca. Eu não falei para ela que eu trabalhava na área, eu não falei nada. Eu deixei eles brincarem, porque são 2 crianças. Aí você fala, a criança com TEA, ela se isola. Ela se isola porque, às vezes, as crianças típicas, ditas típicas, não querem brincar com elas porque saem de casa dizendo, não chega perto porque ele vai te bater. Não chega perto porque ele vai te morder. Ele é doente. E isso dói. Então acontece a fase do luto, dessa depressão, tudo isso, porque os pais já veem todo esse histórico de outras pessoas. E, infelizmente, em pleno século XXI, que eu penso quase 22, o mundo não está preparado para os autistas. A sociedade não está preparada ainda para o TEA. E não começam das crianças, começam da educação de dentro de casa. Né? Estou justificando o luto? Não, estou contando algo que aconteceu comigo. Tá? Vamos passar. E aí vem a aceitação, depois de todo esse processo. Tentamos tudo. Demorou 3 anos para eu aceitar que o meu filho era TEA. Agora eu vou tratar. Aí tudo que a psicopedagoga ou a neuro falou há 3 anos atrás, mudou tudo. Porque quando você não trata um TEA no momento que é para tratar, ele deriva outros comportamentos. Então, geralmente, chega em consultório autistas adultos, adolescentes
que não sabem que são autistas com transtorno bipolar diagnosticado, transtorno de ansiedade diagnosticado, transtorno de pânico diagnosticado, tomando N medicações. E no final era o quê? TEA. Entenderam aí? Essa criança sofre bullying, essa criança sofre isolamento na escola, as pessoas não querem brincar com ela. E quando é aquele autista quietinho, que ele não te conta nada, não dá trabalho e só tira 10, esse meu filho é ótimo, não é meu filho o problema. Chega na adolescência cheio de transtornos, se automutilando. Porque se vocês imaginassem quantas adolescentes se automutilam entre as pernas, e os pais nem imaginam, no consultório está assim, ó. É sério. É sério, né? E aí, quando aceita, começam as terapias. Eu estou dando uma extensão bem grande para que vocês possam passar para as outras pessoas a importância de não dar esse tempo todo. Porque esse tempo todo desencadeia outros problemas. Existem N crianças depressivas. E quando você vai avaliar a depressão, quando começa a avaliação, era um TEA que não foi diagnosticado no início. Tá bom? Vamos seguir. Bom, e aí o que eu preciso para essa evolução dessa criança? Primeiro, pode passar. Pode passar. Eu preciso que a família se conscientize da importância do tratamento da pessoa com TEA. A família é a base. A família se conscientizando, tudo fica mais fácil. Segundo, qual é a parceria que eu preciso? A estimulação. E a estimulação precoce é algo maravilhoso. É o principal. O quanto antes, melhor. Depois, o que eu preciso? A parceria da escola. Porque essa criança, ela passa boa parte da vida na escola. Tem crianças que passam 4 horas na escola, tem crianças que passam 8 horas na escola porque os pais trabalham. Então, se a escola, se o professor não tiver uma formação adequada para lidar com essa criança, como é que fica? Né? Muito importante. E aí, depois que eu tenho essa união, pode passar. Os direitos de acesso são garantidos de forma mais facilitada. Que é quando a gente vai ter um laudo dessa criança, buscar as terapias que ela tem direito, colocar o crachá nessa criança, né? E correr atrás das intervenções que ela precisa. Bom, vamos seguir. Eu vou correr aqui porque eu já falei muita coisa. Mas vai dar tempo, pode passar. Você vai passar bem muito agora. Pode ir passando, viu? Pode passar. Que eu já falei, pode passar todo o contexto histórico. Isso, pode passar. Tu para no DSM-5. Aí, pronto. Gente, esse aí é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. É o que a gente utiliza em consultório para fazer a avaliação, a triagem e verificar o comportamento dessa criança. Então, a gente teve N mudanças em vários anos. Como eu falei para vocês, inicialmente o autismo era caracterizado como uma esquizofrenia infantil. E com o passar do tempo, né, ele passou a ser caracterizado como transtorno do espectro autista. Tá? Porque se eu for me empolgar para falar com você, a gente sai daqui 10 horas e não dá certo. Tá? Então, aí vamos lá. Foi lançado, agora em janeiro, esse DSM-5-TR. Tá? O DSM-5-TR veio revisado, atualizado, mas não teve muitas mudanças para a gente do TEA. Teve mudanças para outros transtornos. Tá? Mas é um novo manual que está sendo usado pelos profissionais. É importante que vocês saibam? Porque eu sei que tem estudantes aqui, tem profissionais, tem psicólogos, né, que quiserem, psicanalista, tiver interesse de olhar. Então, tem esse manualzinho para você buscar mais conhecimento referente ao autismo, tá bom? Pode passar. Aí foram as mudanças, né? É algo que eu quero muito enfatizar para os pais e para os profissionais. Gente, os neurologistas e os psiquiatras, alguns deles não estão atualizando o CID. E esse CID entrou em vigor em janeiro do ano passado. Eles têm 10 anos para atualizar esse CID. Mas tem gente indo e eles não estão colocando o CID-11. O que é o CID? É o Código Internacional da Doença. Qual é o CID que vocês veem nos laudos? F84.0. Só que o F84.0 só fala autismo infantil. Tá, mas qual o nível de suporte?
Qual comorbidade? Tem dificuldade na linguagem? Não tem? Tem algum caso? É agitado? Estão entendendo? Então está muito aberto. Então vocês que são pais, exijam que o médico atualize esse CID. Traga esse CID para o 6A02 alguma coisa, porque ele entrou em vigor, já estamos no 2º ano desse CID. E é muito importante essa atualização mais para frente para o teu filho, porque vai ficar melhor a identificação para ele. Então, eu tenho um CID, uma criança com uma dificuldade na linguagem, outro que não tem dificuldade na linguagem, com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual. Eu preciso de uma especificação. Isso aí foi uma luta muito grande de atualização desse CID e os profissionais não estão atualizando. Então, assim, tá F84, certo. E qual é o CID-11 do meu filho, doutor? Qual é o CID-11 do meu filho, doutora? Exijam isso, tá bom? Porque se ele, no momento, não conseguir nivelar para ti, que eu sei que ele vai conseguir, porque acompanha teu filho por muito tempo, ele vai te encaminhar para um profissional que faça uma avaliação e nivele bem bonitinho para facilitar mais na frente para o teu filho. Tá bom? A título de informação. Pode passar. Pode passar. Bom, quando a gente fala de neurociência e da questão do cérebro, quando a gente traz o autismo nessa questão cognitiva, digamos assim, a gente fala que a pessoa com autismo ela tem um déficit nos chamados neurônios espelhos. O que são esses neurônios espelhos? É a dificuldade na imitação, de compreender a imitação. Por isso que a terapia ABA, que é aplicada, trabalha tanto com o contexto da imitação. O VibMap trabalha tanto com o contexto da imitação. Meu filho vai para o consultório só para brincar. É um brincar direcionado, não é só o brincar por brincar. Tem algo sendo feito ali pelo profissional. Para a gente estimular para que essa criança consiga imitar, compreender e reproduza de uma forma positiva mais na frente o que foi passado para ela em consultório. Por que ele desregula as emoções? Porque o sistema límbico dele é desregulado, que é o que é responsável pelas emoções. Por isso que ele tem as emoções tão abaladas. Ou é muito ou é pouco. Tá? Pode passar. Aí é um cérebro, né? Isso aí foi uma ressonância, são estudos dos Estados Unidos. Geralmente a gente encontra mais coisa em inglês, né? A gente tem um cérebro de uma pessoa fora do espectro, que é esse control, e temos o cérebro de uma pessoa dentro do espectro. A dificuldade que tem de ligação neuronal para compreender. Na segunda imagem, lá em cima, fora do espectro e dentro do espectro. Por isso, a dificuldade de racionalização e de compreender comandos de imediato. Tá? Pode passar. Pode ir passando, vai lá. Estou chegando na parte dos educadores. Isso aí tu pode passar. Isso aí que eu coloquei, gente, é só aquela questão. O que você vê, por exemplo, uma desorganização, uma birra, não é preguiça, é algo vinculado ao espectro. É uma dificuldade de aceitação, uma dificuldade de compreensão, é uma dificuldade que ele não entendeu o que tu falou. Porque geralmente a gente tem o costume de pedir assim, filho, vai na cozinha, pega um copo d'água, passa no quarto, me traz o pente, pega a toalha e volta aqui. A criança para. Se ela for na cozinha, é capaz de ela trazer 1 quilo de açúcar. Porque a tua informação não chegou. Isso não acontece só com TEA, isso acontece muito com TDAH. Muito, né? E aí ele não consegue seguir orientação. Qual é a dica para as tias da salinha? Fale devagar, plausível, uma coisa direta. Pegue aquele papel para mim. Eu não quero saber se o papel é preto, se é azul, se tem alguma coisa desenhada, se está molhado. É o papel. Então, se eu dou um comando, ele pega. Se eu dou vários comandos, ou ele não faz nada, ou volta com 1 quilo de açúcar. Certo? E está todo mundo rindo, viu, pastora? A senhora não está vendo. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Volta lá. Só para dar as dicas para a tia da salinha, que elas me pediram muito. Comandos diretos, tá? Comandos diretivos. Faça isso. Qual é o mais importante para o professor e para a tia da salinha? Antes de qualquer coisa, marque uma reunião com esse pai e com essa mãe dessa criança. Se eu quero trabalhar com ela, eu tenho que saber como ela é em casa. E o que ela gosta. Para eu poder trazer para a igreja ou para a sala de aula.
Então, por exemplo, não, meu filho é louco pela Peppa. Então, eu tenho que trazer adesivos da Peppa e colocar na tarefinha da igreja, para chamar a atenção dele, ele fazer aquela tarefa. Entende? Ele não gosta de som alto. Então, eu vou respeitar essa criança. Na hora da música, eu vou colocar baixo e perguntar: tá bom para você? Tá muito alto? Cuidado com os sons, o barulho do som. Se for uma música muito agitada, né? Ele já tapa o ouvido. Se desorganizou, mãezinha, paizinho, pelo amor de Deus, se o seu filho sair de casa com uma tampa de garrafa, deixa essa tampa na mão dele. É o objeto de organização sensorial dele. É o que dá segurança num ambiente estranho. Ninguém da igreja vai achar ruim se ele chegar aqui com uma tampa de panela. Ninguém vai reclamar. Com uma escova de dente suja, com um pegador de roupa. Estou dizendo que eu vim em consultório, tá? Não vai reclamar, é objeto de segurança. Se ele está com aquilo ali, ele sabe que está bem. Que ele vai conseguir entrar naquele ambiente. Que ele vai conseguir mudar de ambiente. Porque ele tem algo que traz segurança para ele. Então, não tire. Só observe. Quando ele se sentir seguro, ele larga o objeto e dá atenção para você. É imediato. Tá? Ter esse cuidado nesse objeto. Saber o que ele gosta. Boa parte dos autistas gostam de dinossauros, né? E às vezes ninguém explica por que gosta de dinossauro. Sabe por que gosta de dinossauro? Porque dinossauro não existe. Você vê um dinossauro ali passando na calçada? É algo diferente. É algo que chama a atenção. Tem outros que têm uma paixão pelas bandeiras do mundo. A gente mal vê a do Brasil. Então, as bandeiras do mundo chamam a atenção. Olha que legal e não sei o quê. Então, tudo que não está palpável, que não é visível, chama a atenção deles. Uma coisa que a gente vai conversar muito, que é muito preocupante, é a questão do vício de tela. Tem que observar o que essas crianças estão assistindo. Porque o autista ele tem muita ecolalia, dependendo do grau. Ele fica repetindo aquele filminho, aquela coisa, várias vezes. Eu vou pedir para ele parar? Não. Eu vou desfocar a atenção dele da ecolalia para outra coisa. Cala a boca, menino, para com isso. Não. Porque você reprime algo que ele está aprendendo. A mesma coisa de você chegar num profissional e dizer: o meu filho fala inglês perfeitamente, ele só assiste vídeo em inglês. O profissional diz assim: tire, pare de assistir. Não. Você vai reprimir um aprendizado dele. Você vai regrar essa questão do inglês. Mas você não vai tirar. É tudo muito palpável. Com muita paciência, com muita cautela, a gente consegue. É difícil, mas a gente consegue. Tá? Então, o principal é isso. O que ele gosta. Primeira coisa é a anamnese, viu, Nicinha? Faz a consulta com os pais. Se tiver dúvida, fala comigo para poder direcionar. Estou aqui para ajudar, viu, pastora? Para poder direcionar da melhor forma possível. Para a gente poder trazer essas crianças atípicas para dentro da salinha da igreja e que elas possam aprender mais do Senhor da forma que elas vivenciam o mundo. Essa é a ideia da Gilead. Eu sei que é essa a ideia, que é essa a luta. E o que tiver dúvida é só me perguntar que eu estou para orientar. Tá? Então, esse seria o básico. Depois que você fizer a anamnese, aí você fala comigo para a gente fazer os direcionamentos. Tá bom? E vamos seguir, que senão a gente fica até 10 horas. Gente, eu trouxe mitos e verdades referente ao autismo. Pode passar, viu? É agora aquele negócio que eu te disse, que tu tem que ir devagarzinho, certo? Pronto. E aí eu vou jogar a pergunta e vocês vão me dizer se é mito ou se é verdade. Certo? Estão prontos? É revisão da aula. Vamos lá. O autismo é uma doença psicológica ou psiquiátrica? A Lana não responde, tá? E aí, tá todo mundo com a mão na cabeça? Oi. Bota a resposta, vai. É mito, gente. O autismo não é uma doença nem psicológica nem psiquiátrica. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Porque quando eu vou para um contexto psiquiátrico, a gente já vai para uma disfunção executiva, para alguma coisa mais complexa, tá? Mas é um transtorno comportamental. Não é doença também. Não é uma doença, é um transtorno. Doença é doente de tomar injeção. Doença se cura. Autismo não. Vamos lá para o próximo. Autistas não têm sentimentos. Agora vocês podem responder: é mito ou é verdade?
Mito. Eles têm sentimentos. Sentimentos mais aflorados que os nossos até. Né? Eles sentem a mais do que a gente. Pode passar. Autistas não gostam de carinho. Muito bem. Eles gostam de carinho. Então não é porque que ele não te conhece, que tu diz assim, abraça a titia. Aí ele vem de costa para tu abraçar, que ele não gosta de carinho. É a questão da segurança. Ele tem que ter uma segurança contigo para chegar o momento ele vir e te abraçar. Não é na primeira sessão que essa criança vai te abraçar. Mas eu acho a coisa mais linda. Dá um abraço na titia e vira de costa. Tá? Vamos para o próximo. Autistas não gostam de pessoas. Eles gostam de pessoas. Eles têm a dificuldade de interagir com essas pessoas. Uma coisa muito importante no autismo é que a criança autista, ela tem uma afeição maior por um adulto do que por uma criança da mesma idade. Sabem por quê? Porque a criança não pode dar nada para ela, mas o adulto pode. Porque ela usa o adulto como instrumento para conseguir o que ela quer. Por isso que a facilidade maior é de interação com o adulto do que com crianças da mesma idade. Aí por isso que pensam, elas se isolam, não gostam de pessoas. Não é isso. Eles são mais espertos que a gente, é o que eu estou dizendo. Tá? Vamos lá. Gente, eu não estou conseguindo ler. Autistas não compreendem o que acontece ao seu redor. Mito ou verdade? Eles compreendem mais que a gente. Eles têm uma visão panorâmica que a gente não tem. E quando eles são verbais, eles falam coisas que você não percebeu. Se a tia cortou uma pontinha do cabelo, ele chega e diz, tia, a senhora cortou o cabelo? Tia, a senhora mudou o brinco? Tia, que batom bonito. Eles são detalhistas. E quando crescem, passam a ser perfeccionistas. Tá? Vamos lá. Há vários tratamentos para melhorar o comportamento e sintomas do autismo. Verdade. Antigamente não se tinha, porque era tudo medicamentoso. Como eles eram tratados como, deficientes intelectuais, até terapia de eletrochoque foi feita há muito tempo atrás. Hoje nós temos terapias. Às vezes a medicação se faz necessária, mas tem casos que tem autistas que não precisam de medicação. Tá? Pode passar. A desatenção dos pais causa autismo? Mito. A desatenção dos pais pode causar outra coisa. Autismo não, porque o autismo é nato. Tá? E é algo que a gente tem que pensar e se policiar. Será que o tempo que eu dedico no celular é o tempo que eu dedico para o meu filho? Eu deixo a pergunta aí para vocês pensarem. Vamos lá. Pode passar. O comportamento da mãe. Outro já deu a resposta? O comportamento da mãe. A falta de amor e atenção causa autismo? É porque ele já deu a resposta. Não, né? Não causa autismo. Como a gente falou, o autismo é hereditário. Né? Porque antes tinha um contexto inicialmente que a criança era autista por conta das mães que eram frias, que era chamado o complexo das mães geladeira, muito tempo atrás. E essas crianças eram tiradas das mães e internadas praticamente em hospitais com enfermeiras, onde elas iam cheirar e cuidar e dar o amor que a mãe não dava. Isso era uma das hipóteses há muito tempo atrás. É porque eu pulei o contexto histórico, senão não ia dar tempo. Né? Mas é mito, lógico que é mito. Vamos lá. Bom, a pessoa autista pode gritar, espernear, provocar grande confusão ao seu redor. E aí? Verdade. É verdade, porque é a chamada desorganização sensorial. A gente tem que ter muito cuidado na diferenciação da crise para desorganização sensorial. Às vezes a criança entra numa crise no qual ela se machuca, ela se morde, ela se desorganiza de uma forma grande que você tem que segurá-la e abraçar para que isso pare, para que esse comportamento pare, para ela não se machucar e não machucar os outros. Isso é uma crise. E tem um contexto de uma desorganização sensorial por conta de uma bomba, por conta de uma luz, por conta de um som alto. Tá? Então é muito importante diferenciar a crise da desorganização sensorial. Mas isso acontece.
A gente que é adulto, a gente consegue controlar. Mas quem é TDAH ou ansioso fica balançando a perna, ou fica olhando assim, ou mexe com a caneta, ou joga um cabelo para um lado, ou joga para o outro. A criança que tem tela não consegue fazer isso. Ela tem que mostrar as emoções à flor da pele que ela sente. Tá bom? Vamos seguir. O ambiente familiar é o denotador do autismo? Mito ou verdade? O ambiente familiar é o denotador do autismo? Oi, ficaram com dúvida. Bota a resposta. Mito. Mito porque o autismo é nato. Porque quando eu tenho um ambiente familiar desorganizado, independente de ser autista ou não, as crianças vão sentir. Então, não posso dizer que ele é denotador, que ele vai aumentar o grau do autismo. Não, porque é nato. Tá? Mas pode acarretar uma ansiedade, uma depressão, um contexto diferenciado do autismo. Tá bom? Vamos lá. Eu estou sentindo falta dos bolsinhos. Acostumada com os bolsinhos na blusa. Pode passar, amor. Travou, meu Jesus. É. Tá, porque eu não estou enxergando, gente. Tá. Bom, agora sim. É a questão do... Mas é o ambiente familiar, gente. É porque para mim ela ainda está atrasado. A TV está travada. O autismo é hereditário? Já falei isso várias vezes, né? Aí tem até uma paciente. Agora sim deu certo. Né? Uma mãe de gêmeos com os 2 filhos autistas. E aí a gente entra naquela questão. Eu tenho um primeiro filho autista. Se eu tiver um segundo, ele vai ser autista? 50% dos casos, sim. Tá? Pode ocorrer que eu tenho um filho autista homem, o primeiro, e se o segundo filho for uma menina, aí cai para 25%. Mas se for outro menino, o índice é 50% para a CTEA também. Tá bom? Vamos seguir. Não trava a TV, por favor. Autistas são gênios ou têm um atraso mental? Oi? Autistas são gênios ou têm atraso mental? Mito. Não existe ou um ou outro. Não há essa distinção. Eu tenho um TEA nível 1 que pode ter um grau de altas habilidades. Com 1 ano e meio, 2 anos, começar a ler. Como eu tenho um TEA nível 1 que pode apresentar um atraso intelectual ou não. Tá? Então, não tem como ser um ou outro. Tá certo? Vamos para o próximo. Vacinas causam autismo? Não preciso nem falar, né? Lógico que não, né? Mas tem pais que pensam que a vacina causa autismo. Meu filho tomou a vacina tríplice e ele ficou autista. Eu já ouvi isso, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Não há cura para o autismo, a Alana já respondeu. O autismo não tem cura. É um transtorno, é nato, nasce com o indivíduo, não há cura, e sim tratamento. Pode passar. Acho que agora é a nossa finalizando. Gente, eu não estou enxergando. Leem para mim. Pois é, eu já falei sobre isso. Precisa de terapia para a vida toda? Vai ser dependente da pessoa a vida toda? Vamos lá, resposta? Mito, porque depende do nível de suporte dessa criança e da comorbidade que é atrelada. Tá? Pode seguir. Autista tem seu mundo próprio? Mito. Eles estão no nosso mundo, eles não têm seu mundo próprio. Eles se organizam para poder se adequar ao nosso. Não existe um mundo próprio do autista. E falam muito, não, ele está no mundinho dele, depois eu chamo. Né? Vamos para o próximo. Olha que coisa linda, gente. A importância dos cães, dos animais de estimação para o autista. É mito ou é verdade? É verdade. É bom até para a gente. Ter um animalzinho para quem tiver tempo. Né? Eles estimulam de todas as formas a criança. Então, se você tem tempo de ter um cachorrinho, o cachorrinho é o mais ideal, por conta do comportamento que ele traz. Então, ele é ótimo, uma ótima companhia para uma criança autista. Tá? Para a evolução dela no comportamento. Pode seguir. Agora eu não estou enxergando de jeito nenhum.
estereotipias. Exatamente. Sim, né? Os comportamentos restritos e repetitivos, a dificuldade de interação, isso aí é o básico. Pode passar. Existem autistas adultos? Sim. É, Juninho? Olha, ele já se diagnosticou, levantou a mão. Mais alguém? Olha, ele disse que, né? Sim, verdade, existe. E existe sem diagnóstico. Ah, o que foi que eu fiz? Pode passar. Criei aquela caixinha que está lá fora. Para que você possa se identificar e depois procurar ajuda. Eu tenho uma mensagem para vocês. É uma mensagem minha, que eu levo para a minha vida, desde sempre. E eu queria que vocês assistissem ela agora. Tá bom? Coloca aí. Vai dar certo. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name is on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name
Glória a Deus, né? Quando a gente se atenta que o Senhor está conosco em todos os momentos, a gente consegue fazer a coisa correta. Então, tudo que eu faço é para a honra e glória dele. Eu atendo para ele, eu trabalho para ele, eu faço tudo para ele. Então, o sucesso não é meu, como, estou muito feliz por você e tal. O sucesso é do Senhor, porque eu trabalho para ele. É ele que me rege, eu faço tudo para ele. Sabe? Então, assim, tanto o Senhor me traz pessoas maravilhosas para eu acompanhar, como o Senhor também afasta pessoas que, como já tive que passar por várias situações de saber que eu sou cristã, não vou levar, não gosto de crente. Como eu já tive no início da minha profissão, na clínica Dr. Gaspar, quem lembra ali, que a mãe e o pai marcou a consulta e chegou lá. E aí, no início do processo, ele perguntou, ela é crente? Vamos embora, não acredito em crente, não. Isso é o mínimo do que eu já passei. Mas eu não nego meu Deus em nenhum momento. Porque tudo que eu tenho é para a honra e glória dele. Tudo que eu faço é para o Senhor. Então, por que a doutora Samara não tem vaga? Porque Deus abençoa cada criança que entra no consultório. Por que as crianças da doutora Samara têm evolução? Porque, primeiramente, é o Senhor que opera. Eu não faço nada. Então, quando você tem essa consciência de fazer tudo para Ele, com Ele, e saber que o Senhor está do teu lado, tudo dá certo. É só colocar Ele em primeiro lugar. O resto é consequência. E eu fiquei emocionada quando a pastora falou o que eu ia falar, que é o que eu sempre falo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, nessa igreja tão bonita, falando sobre algo que eu trabalho e que eu luto há tanto tempo, e podendo falar um pouco das maravilhas do Senhor na minha vida. Obrigada a todos vocês que vieram. Obrigado pelos quilos de alimento, que eu estou vendo como é que eu vou levar isso para Russas. Mas eu só tenho a agradecer a vocês. E agradecer a essa casa que me acolheu com tanto carinho. Obrigada.